sobre apoio à Bárbara. Pode ser que sim, pode ser que não, ou, antes pelo contrário. Roda Edson Mello. Quem, na realidade, julga legado ou não do prefeito Firmino é a população, não somos nós políticos que vamos julgar, não. Vai ser uma identidade, principalmente com relação a propostas. Então é isso que vai acontecer. Eu acho isso natural. Então você não reconhece Bárbara necessariamente como a herdeira política do prefeito? Não, que forma? Hereditariamente ela é filho, o DNA é o mesmo. O que acontece é que o povo é que vai fazer esse julgamento. Nós vamos aguardar pesquisas para saber, para lançar um candidato o mais forte possível. Pode vir a ser a deputada Bárbara? Pode. Nós do PSDB podemos entrar na campanha? Sim, mas nós queremos uma avaliação melhor, certo? Baseado em várias pesquisas que vão ocorrer até outubro. Então, queridos, nós vimos 3 posicionamentos em relação à candidatura Bárbara. Luciano, braços abertos. Júlio, ela vai ficar porque tem a afinidade, mas se sair fica vulnerável. E o Edson, ela tem o legado hereditário, mas legado político e administrativo, quem julga é o povo. E agora, Cíntia? Eu concordo com o Edson Mello. Eu acho que faz todo sentido essa declaração dele. Se vamos supor que numa campanha política, o que esteja se apresentando para a Bárbara, as pessoas que vêm com ela nesse pacote, sejam contrárias a esse legado, isso ficaria mais difícil para a população assimilar. Eu imagino que seja esse o ponto de vista que o Edson Mello está colocando e precisa, de fato, ser colocado. Se, porventura, o número dele, o partido onde ele sempre atuou, aquelas pessoas com quem ele sempre trabalhou, desejam uma outra linha de candidatura, é preciso considerar que também essas pessoas que participaram de todo o projeto podem também reivindicar esse legado. Eu entendo o que o Edson Mello quis dizer. Eu não sei se isso se configura em números, em votos, depois, né? Aí vai ser uma briga de legados, a gente não vai saber bem exatamente, mas legado é sempre uma coisa complicada de trocar por votos. Nunca é uma coisa muito fácil. Existem várias camadas na hora de se colocar um legado para voto, para a urna. E acho que o Edson, por ser alguém, um veterano da política e, sobretudo, um veterano em assunto de Firmino, o que ele fala precisa ser considerado. Cíntia, eu não vou longe, não. A gente teve um exemplo aí disso que você está falando. Qual era o principal cartão de visita, qual era o ponto-chave de vários acertos, tinha erros também, mas de vários acertos da gestão Firmino Filho ao longo de sua trajetória? Educação. Uhum. Quem foi o candidato dele que perdeu a eleição? Foi exatamente aquela pessoa, aquele técnico que sempre esteve à frente dessa pasta que sempre foi o sucesso na gestão Firmino, né? E aí, Kleber Montezuma, e ele perdeu a eleição. Uhum. E aí a gente cai aí. E o legado, como é que fica, né? É uma questão realmente complicada. A gente não tem nem como mensurar se a própria filha do ex-prefeito, a deputada Bárbara, se ela consegue abarcar todo esse legado e manter e aumentar essa identidade e converter ela em votos. Claro que ela tem a prioridade e sai à frente por ser filha, por ter ao seu lado a mãe, por ter a sua história com o pai, mas a gente também não pode excluir exatamente essas pessoas que participaram, que estiveram, que são do 45, que contribuíram e trabalharam com o ex-prefeito Firmino Filho. A gente tem um caso, só para complementar, de Pernambuco, que deu certo com o João Campos, né, em relação ao pai, Eduardo Campos. Tem um caso que vai se tentar, que é o do filho do Bruno Covas, que também é um jovem, acho que hoje ele deve estar com
menos de 18 ainda, mas a O ideia próprio Bruno Covas era filho do Mário Era filho Covas. do Mário próprio Covas. Tem Bruno deu certo os Barbalhos, que deu certo também, Isso, né? mas tem muitos casos que que não não dá, é verdade. E teve aqui, Alberto Silva e os filhos. que não, mas teve aqui, por exemplo, o Rodrigo Ferraz, que foi um fenômeno para vereador, e depois ele foi ali cortar as asas dele, e ele nem reeleito foi. E a gente sabe da história. Pois não, Apoliana? Amadeu, eu acho assim que o enredo da deputada Bárbara do Firmino, ele é peculiar pelo modo como se deu, inclusive o processo eleitoral, não era uma, vou discordar da Kátia aqui, não era uma eleição em que estava se avaliando só o legado do Firmino, foi uma eleição que ocorreu no meio de uma pandemia, em que houve esse discurso sobre que condutas adotar ou não durante o momento pandêmico aqui, isso misturado com a pauta do bolsonarismo, do negacionismo. Então, o ex-prefeito Firmino Filho foi bastante questionado nisso, inclusive muitos votos, minha avaliação, foram até de vingança ao modo de protesto, ao modo como ele conduziu o processo na pandemia, a administração da cidade na pandemia, e a morte da forma como aconteceu do ex-prefeito da capital. Então, e isso se soma a como o PSDB veio a trabalhar politicamente, ou não trabalhar, nesse caso, politicamente de forma mais coesa desde então. Então, Ciro Nogueira, Júlio Arcoverde, Luciano Nunes sabem, têm a consciência, a própria deputada Bárbara tem, de que ela seria exponencialmente mais forte disputando na legenda em que o pai disputou as eleições nos últimos anos, com o número do pai, carregando todo o legado das gestões tucanas. E acho que a deputada não vai bater o pé, como é que se mas diz? a fala do Júlio aí... Conflitar nisso, né? Porque mais que eles têm noção de que ela seria muito mais forte, isso sim. Acho que ela não vai sair para gerar um conflito com o partido. Acho que se fosse para acontecer, seria muito menos traumático. Claro, se houvesse o consenso com os progressistas para isso acontecer. Agora, ela vai ser mesmo a candidata? Acho que sim. Né? Pode não acontecer, pode ser que o